palavras sobre família. E o pilar de uma vida aqui na terra é a família. A família é a estrutura que você precisa para não desistir. Família é o presente de Deus para nossas vidas. A família tem um poder de ambiguidade. Preste atenção nisso. Ou ela é o teu porto seguro, se ela estiver bem, ou, antagonicamente a isso, ela pode ser a desgraça da sua vida. Porque não tem nada maior na face da terra, com poder descomunal, para trazer sofrimento do que a família. Não tem. Não tem. A família, ela me dá a segurança que eu preciso quando estou bem e estamos bem. Quando alguém da família padece e entra em declínio, em suicídio sociológico, tudo vai mal. A minha família é o meu porto seguro. A minha família é o pilar de sustentação da minha vida, no quesito humano da palavra. Não dá para me imaginar sem a minha mãe. Eu hoje estou sem o meu pai, mas ainda não consigo me imaginar sem o meu pai. Hoje eu pensei muito no meu pai. Não sei por que razão. Não dá para me imaginar sem os meus irmãos, a minha esposa, os meus 3 filhos. A família, ela precisa estar bem. Ela precisa estar dentro dos propósitos de Deus, para que eu também esteja bem. Eu estive há algum tempo atrás na UTI, e a imagem que eu tenho do pai do Fi, do seu Marcelo, é de um coma induzido na UTI do hospital de urgências, só respirando por alguns aparelhos. Mas Deus devolveu a ele, ao Marcelo e ao César. Para quem não conhece, o César é o Fi, o pai. Quando nós analisamos a nossa família, nós precisamos compreender que precisamos investir na nossa família. Família, ela tem poder de me arrebentar. Pode escrever isso. Já tive filha em UTI, vocês alguns devem conhecer a história. Vocês devem ter filhos com problemas, no sentido de colégio, faculdade. E quando esses problemas vêm, eu agora, por exemplo, a Rafaela fui dar um alô para uma amiga aqui embaixo, e 2 quarteirões, e aí me liga que tinha um cara seguindo ela. Eu até pedi perdão pro Zico, que o Zico estava na porta querendo falar, e eu... Né, Zico? Porque eu fui atrás, porque ela ligou, eu fui buscá-la, família. Ela saiu da faculdade, eu estava no aniversário de um pastor, papai, sai da faculdade. Falou, não estou em casa. Eu falei, deixa o celular ligado, vai conversando com a sua mãe, não desliga. Vamos conversando, eu vou pegar o carro e vou embora. Aí um pastor amigo meu falou assim, eu preciso conversar com o senhor 10 minutos. Eu falei assim, eu não tenho para você agora esses 10 minutos. Pastor, mas é rapidinho. Eu falei assim, eu não tenho para você agora esses 10 minutos. Amanhã pela manhã, se você quiser, eu passo amanhã com você. Agora eu não tenho esses 10 minutos. 5 minutos, pastor. Eu falei assim, eu não posso te dar nenhum.
Me perdoe pela sinceridade. A minha filha está numa rua escura, sem a chave de casa, e ela está me aguardando, são 10h30 da noite. Tudo bem, tudo bem. Por quê? Família. O pilar da nossa vida, o nosso porto seguro, família. Eu tive o meu privilégio, glória a Deus por isso, de acompanhar o crescimento dos meus filhos. Reunião de colégio, boletim, eu que ia. Na 8ª série, o Bruno ia tomar bomba, né, Bruno? 8ª série. Ele foi trabalhar e ia tomar bomba. Quando eu peguei o boletim, eu falei, não dá. Eu corri atrás, fui na diretora, liguei para as professoras, descobri 3 professoras que iam dar bomba para ele e convenci de dar trabalho e deixar depois da aula, enfiar trabalho, e ele conseguiu recuperar a nota, não tomou bomba. O que eu fiz? Tirei do emprego e disse, você vai terminar o estudo, você não vai trabalhar. Quando eu falo de família, eu estou falando de fazer o que nós podemos fazer. Você não pode falar que está bem se a sua família não estiver bem. Concorda comigo ou não, pessoal? Não dá. Você não pode falar que está legal se o teu esposo, a tua esposa, os teus pais, o teu filho, não estiverem bem. Por isso, hoje, nós vamos começar por 4 domingos consecutivos, palestras sobre família, mas voltada a uma campanha sobre a família, e o tema é Reconectando a Família. Reconectando a família. Para isso, os pastores, o diaconato vai pegar aquele pilarzinho e vai entregar na sua mão agora. Todo mundo pegue. Todo mundo pegue. Tem um orifíciozinho aqui, você não vai pôr oferta nenhuma. Não vou levantar oferta nessa campanha, não. Você vai escrever o projeto da sua família, o nome dos seus familiares, e vai colocar dentro deste pilar. Este pilar. E você vai levar para casa hoje. Vai escrever o nome do teu pai, da tua mãe, dos teus filhos. O filho pega porque escreve o nome dos pais. O pai pega porque escreve o nome dos filhos, parentes. E vai colocar aqui dentro. Escuta. Domingo que vem, esses pilares serão colocados em cima desta mesa que aqui está. Como esse aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Domingo que vem. E a partir de hoje, eu já tenho uma unção para fazer na hora da oferta, que eu disse. Eu vou começar a ungir vocês. Presta atenção, pessoal. Os casais eu vou ungir o dedo anelar. Os solteiros também irei ungir o mesmo dedo, simbolizando aliança com a família. Eu vou ministrar bênção sobre a sua família. E no final do culto hoje, nós vamos levantar um clamor de vitória, de libertação, de unção, de cura para a sua família, no nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém ou não, pessoal? Alguém pode dizer assim, mas o meu filhinho é pequenininho, não dá trabalho ainda não. O Bruno, com 2 anos de nascido, eu tive que pegar um palhaço que estava no quarto, um quadro de um palhaço, porque o palhaço conversava com ele toda noite. Para os céticos de plantão, só vão compreender quando acontecer. Tomara que nunca aconteça. Eu acordava e o Bruno estava dialogando com o palhacinho. Eu falava, o que foi, Bruno? Papai, o palhacinho está conversando comigo. Presta atenção. A Rafaela, por muitos anos, o pastor Kelvio, ele praticamente morava na minha casa. E assim que lançou o filme A Múmia,
E na hora da evocação daquele filme, tem uma ação demoníaca. E a Rafaela pequena assistiu junto com o Kelvin. Rafaela nunca mais, daquele dia diante do meu bem. Era gritos e sonhos e gritos e sonhos e gritos e gritos. Até Deus quebrar a maldição. Família é o pilar da minha vida. Se você imagina que a tua filhinha, o teu filhinho, ou o teu filhão, pode não estar sendo contra-atacado, você deveria rever isso na tua vida. Porque os bombardeios são contínuos. Por isso que eu digo, o lugar da criança é aqui na igreja. Ou ela está aqui, quando vai para a salinha, quando eu saio da salinha, já deixo a salinha abençoada. Quando a criança entra, o pastor Adailson já abençoa a salinha. É aqui o lugar da tua filha, do teu filho, de 11 anos, 10 anos para baixo. Os casados novos, é aqui o lugar. Vamos melhorar a salinha das crianças. Está chegando mais professoras aí. Né, irmã Creuza? Está vindo mais professoras aí. Então nós queremos reorganizar. Por isso, pegue a sua Bíblia, por favor. Pegue a sua Bíblia. Abram no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Quando você for embora, se você quiser levar um desses pilarezinhos para alguém que você queira trazer no próximo domingo, da família, ou alguém que você conhece, vizinho, serão 4 domingos de campanha, 4 domingos de família, 4 domingos de ministração, quebrando maldição, ungindo, abençoando, orando, liberando bênção sobre a tua família. Amém? E a Bíblia diz assim, que se tiver alguém entre nós doente ou enfermo, devemos ungir com óleo. Se tiver, nós vamos ungir. É bíblico. Lucas 15. Versículo 8. Quem achou, diga amém. Preste bem atenção nesse texto, porque ele tem uma profundidade tremenda. E Deus me deu uma linha de pensamento, eu preguei no seminário de família essa semana, muito forte. Diz assim: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Digam glória a Deus. Pai, nós precisamos muito de ouvir mais um pouco a tua voz. Pai, nós precisamos muito de uma liberação de bênção sobre a minha casa, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, os nossos pais e os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqueles que se encontram aqui, que oram pelo sogro, pela sogra, pela nora, pelo genro, pelo cunhado, pela cunhada. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, eu libero bênção e paz sobre toda a família a partir de agora, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Olha para cá, por favor. Esse texto, ele é extremamente voltado para princípios dentro de casa. O capítulo 15 deste livro de Lucas é o capítulo das parábolas. Parábolas era uma maneira pela qual Jesus se colocou ou colocou para falar com as pessoas, para que pudesse colocar uma linguagem em que elas pudessem conhecer. É uma associação de ideias. E Jesus, trazendo esta parábola do capítulo 15, ele traz uma conotação sobre casa. Ele fala sobre casa, ele fala sobre mulher, ele fala sobre percas, ele fala sobre luz,
E neste ponto de vista, eu passei a enxergar algumas coisas, irmãos, que talvez a nossa família possa estar vivendo. Quem sabe? Tomara que não. Mas talvez hoje é o dia que Deus separou para que seja colocado um ponto final na tua casa sobre alguma desordem que porventura possa estar acontecendo. Sobre algum problema que porventura possa estar trazendo uma chateação. Está te chateando, está te machucando. O texto diz: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Primeiro ponto que eu preciso analisar neste texto. O texto fala de algo que se perdeu. O texto fala de dracmas. E dracmas, até hoje na Grécia, a moeda corrente são dracmas. Apesar do valor da dracma não estar no mercado como era antigamente. Porque a Grécia ainda hoje trabalha com euro, mas a dracma da Grécia ainda existe. E é um dos países que está afundando na Europa. Mas a dracma ainda existe. E o texto fala que uma das dracmas, das 10 que lá existiam, dentro daquela casa, uma dessas dracmas se perdeu. E quando falo de perca de dracmas, eu começo a analisar que se perdeu alguma coisa valiosa. Algum valor dentro de casa, ele foi perdido. Algum valor foi jogado fora, não encontravam. E aqui no texto diz que era uma dracma. Das 10 que havia, ficaram apenas 9. E o primeiro ponto que eu preciso analisar como pai de família, como membro de uma família, é se alguma coisa se perdeu dentro da minha casa. Se algum valor que até outrora existia na minha família, hoje talvez não exista mais. Eu preciso reconhecer se algo de valor dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro do meu habitat, dentro daquilo que eu chamo de família, do seio, do âmago da minha família. Eu preciso ver se alguma coisa se perdeu. E se alguma coisa se perdeu, o que é que está afetando? E no que isso afeta no relacionamento conjugal, familiar? O que isso afeta no sentido da direção paternalista? O que se perdeu dentro da minha casa? Quais eram os princípios que há 3 anos atrás existiam e hoje não existe mais? Que tipo de valor havia na tua casa e hoje não tem mais? O que a tua família virou? Ela está melhor do que era antes? A tua família, ela está igual era antes? Ela está pior do que era antes? Como é que está o ambiente da tua casa? Será que alguma dracma se perdeu? Será que algum valor não existe mais? Eu percebo no texto que na parábola Jesus fala: se ela quiser achar, ela precisa acender a luz. Eu percebo que só existem percas quando o lar que era luz se transforma em lar de trevas. Porque o texto diz: qual é a mulher que não procura? Primeiro, que não acende a candeia. Então, se houveram percas, se alguns valores já não existem mais, se algumas coisas preciosas, talvez o diálogo, talvez uma conversa amiga,
talvez um equilíbrio, uma compreensão que havia no passado e hoje não existe mais. Talvez isso seja considerado como uma das dracmas que pode ter se perdido na tua casa. Talvez no relacionamento conjugal já não existe mais o carinho e o afeto. E você precisa rever isto, porque família é pilar da vida. Família não pode estar em caminhos desiguais. Eu não posso concordar que a minha família vá ladeira abaixo enquanto eu estou subindo. Por mais que aquela subida seja íngreme, eu estou avançando enquanto os meus estão retrocedendo. Eu não posso achar que eu estou bem se a minha família não estiver. Eu não posso ficar olhando e dizer: eu ainda tenho 9 dracmas. Perdeu só uma. Eu tenho 9, eu posso trabalhar com as 9 dracmas. Eu perdi só uma das dracmas. Cuidado, porque às vezes aquilo que era 9 transforma-se em 8, em 7. E os valores precisam ser revistos. E o texto diz que não dá para achar o que se perdeu se a candeia não for acesa. Não dá para reencontrar o que se perdeu se a candeia não se acender. Não dá para a pessoa procurar no escuro valores perdidos dentro de casa. E o interessante é que fora de casa tem alegria. Quando chega dentro de casa, já não existe paz. E o texto diz que as percas das dracmas começaram a ocorrer dentro de uma residência. Diz que só houve perca, analisando em termos exegéticos e hermenêuticos, porque a casa estava escura. Porque depois o texto manda acender a candeia. Eu só posso acender algo que não esteja aceso. E se houveram percas, existiram porque a luz se apagou. Porque Jesus talvez não brilhe mais. Porque Jesus talvez não seja o rei da tua família. E quando começa a perder alguns valores, a primeira dracma sempre vai. A primeira dracma pode ser algo muito valioso na tua casa, como o respeito. O respeito. Ou pode ser o teu cônjuge. Ou pode ser o teu filho ou a tua filha. E se você concordar que ela vai permanecer perdida, porque eram 10, se você não tentar resgatar as 10 dracmas que viraram 9, muito possivelmente podem virar 8. E consequentemente 7. Até que não tenham valores mais dentro da minha casa. Até que a minha família esteja ela toda bombardeada por problemas que no começo eu poderia ter resolvido. Eu poderia ter trabalhado, orado, vindo para a igreja os 4 domingos e abençoado a minha casa, os meus filhos, os meus parentes, os meus pais. Poderia ter quebrado a maldição, mas eu preferi entender que era apenas uma dracma. Eu preferi entender que era o começo. Eu preferi entender isso. E às vezes nós não reconhecemos que existem percas. Não reconhecemos que alguns valores foram embora. E uma das coisas que nós não podemos deixar acabar dentro de casa é o respeito. Olha bem para o pastor aqui, por favor. E não dorme não, tem gente cochilando aí, olha para mim. O respeito. Na minha casa somos 5. O respeito na minha casa não pode acabar.
respeito na tua casa não pode acabar. Pode haver divergências, e haverão conflitos, mas o respeito não pode acabar. O dia que o marido mandar a mulher para aquele lugar, acabou o respeito. Acabou o respeito, falta de respeito. Uma família não começa sem respeito. O respeito é um dos pilares que, se for estragado, derrubado, não se pode construir nada. Não se pode construir nada se eu não respeitar os meus pastores. Aliás, parabéns, porque hoje é dia do pastor. Pois eu abraço vocês. Respeito você não impõe. Respeito você conquista. Você não pode olhar para o teu marido e ele perguntar assim: aonde está a roupa? E você fala para ele assim: se vira. Não pode. Você não pode olhar para a tua esposa e de repente dar para ela uma resposta tão agressiva. E quando começar a existir dentro de casa o xingamento, começar a mandar para muitos lugares que o cônjuge não gostaria de ir, o respeito já não existe mais. E sem respeito acaba a credibilidade. E sem credibilidade vem traição. E com traição as dracmas começam a se perder, porque a casa está escura. A casa está escura. E nós entendemos, como diz o professor Nelson, que colocar um homem e uma mulher debaixo de um mesmo teto só pode ser coisa de Deus. Porque são duas pessoas totalmente diferentes. Só que nós homens não vivemos sem as mulheres. Concordam aí, maridos? Vamos tentar de novo, né? Nós homens não sabemos viver sem as mulheres. Amém ou não? Começando. Você guarda alguma coisa. Quando você vai procurar, você mesmo que guardou não acha. Porque a visão do homem é uma visão superficial. O homem enxerga no geral. É uma visão mais periférica. A visão da mulher é mais focada. Você quer ver? A mulher fala assim, o homem fala assim: cadê o leite? A mulher fala assim: está na geladeira. Ele vai lá e abre a geladeira e procura o leite. Não acha o leite. Fecha a geladeira e fala: o leite não está na geladeira. E ela diz: o leite está na geladeira. Aí ela levanta com aquele olhar de quem está com a razão, que para nós é terrível. Já reparou que é terrível? Na geladeira, eu falei. E vai e abre a porta da geladeira, e na porta da geladeira ela pega o leite. Quando ela pega o leite, o marido fala assim: mas você disse na geladeira, mas está na porta da geladeira. Aí você entende que nós somos de mundos diferentes, de lugares diferentes. Porque o homem, ele vai pescar. E eu amo pescar. E aí chama minha mulher: vamos pescar, amor? Não.
Não. Por quê? Porque o homem pega o molinete e joga. E ela fala, pegou? E ele fala, não. Aí de novo ele. Pegou? E ele fala, não. E ele fica ali. E ela não vê sentido, a maioria delas, né? Tem uns que gostam de pescar. Vamos corrigir isso aqui. E ela não vê sentido nisso. Por quê? Porque ela quer estar. Sabe por quê, irmãos? A mulher, ela tem um grau de comportamento elétrico, energizado. Repara que a mulher, ela está aqui, ó. Alô? Oi. Espera aí, fecha a porta aí. Passa, tio. Espera aí, neném. Neném. Fala. Espera aí, a campanha está tocando. Espera aí. Vê o fogo para mim aí. Mulher é assim, irmãos. Mulher é assim. O homem está lá e fala assim. Neném. A mulher grita. Telefone tocando. Neném. Ele está focado aqui, ó. Então, há uma diferença gritante. De lugares diferentes. Viu, Aline? Coloca o Jota para ficar 24 horas aí com o garotão. Você vai... Já entregou. Isso que não fica nem... Vai ficar doido, porque somos de mundos diferentes. Alguns valores... A Joyce disse que não tinha que ser assim. Alguns valores... Se eles se perderem dentro de casa, nós com muita certeza vamos ter problemas. Vamos ter problemas. Como anda a sua família? Como anda o pilar da tua vida, chamado família? Como é que você está se comportando com a sua família? Quantas orações você tem feito com a tua família? Os seus filhos, eles podem estar numa guerra espiritual muito grande que você nem esteja imaginando. Mas de noite eu vou no quarto dos meus filhos e por alguns segundos eu levanto as mãos e impetro bênção enquanto eles dormem. Guerra. Aquela mulher perdeu dentro de casa uma dracma. Outra coisa que eu enxergo nesse texto é que ela acende a candeia dentro de casa. E quando ela acende a candeia, essa candeia é Jesus, ela passa a ter possibilidade de encontrar com mais facilidade aquilo que até então não haveria. Por quê? Porque acendeu a luz. Ficou mais claro. Jesus está na casa. Jesus está no lar. E outro ponto diz que ela varre a casa, ela limpa a casa. Ela tira as coisas sujas. Ela dá uma organizada. Ela faz uma limpeza. E o texto diz que ela varre. E daí não está limpo o suficiente. Ela continua varrendo. E o texto diz até achar a dracma que havia se perdido. Por quê? Agora que eu vejo. Porque ela entendia que dentro da casa dela, ela não aceitaria em hipótese alguma que houvessem percas, que valores se perdessem, que valores fossem excluídos, que valores fossem tirados dela, da casa dela, dos filhos dela, da vida dela. As dracmas não podiam se perder. E o texto diz que ela encontra a dracma, chama o vizinho, chama os amigos e celebra uma festa, porque aquilo que tinha se perdido foi encontrado. Aprenda que família a gente não abandona, não vira as costas, paga preço, ora, jejuma, vai atrás, não desiste. Tem conflito?
Tem, mas não abandone a sua família de jeito nenhum. Não faz isso não. Limpe a casa. E talvez a limpeza está significando amor, paz, o respeito, o equilíbrio, a educação. Porque às vezes é isso que acontece. É como aquela história do casalzinho, já contei algumas vezes, que vem para a igreja e o marido fala assim, anda logo. E ela fala assim, já estou indo, bem. E ele fala assim, anda logo, anda logo, anda logo. Não vou esperar, estou indo. E ele sai a pé, à frente, uns 100 metros. E vem a mulher lá atrás, ela e 5 filhos. E o marido 100 metros na frente. Quando vai chegando perto da igreja, vai diminuindo os passos. E vai falando, anda logo, meu bem. Quando chega perto da igreja, ele para e fala, amor, chega perto. São alguns valores. Você quer ver uma coisa que para mim é crime? Para mim é crime. Eu penso assim, eu tenho Orkut, que ninguém usa mais, MSN, Facebook, Twitter e um monte de outras coisas. Mas tudo que eu tenho, a minha esposa tem a senha. E tudo que ela tem, eu tenho a senha. Eu acho que não dá para começar uma vida aberta, ou ter uma vida aberta, se um casal diz assim, você não pode ter a minha senha. Vai. Desculpa a expressão que eu vou usar aqui agora, para casais. Se você tem muito mais intimidade com o seu marido e com a sua esposa do que ter senha, por que às vezes a gente briga porque alguém tem a senha do outro? Eu estava na igreja aqui, o laptop, tentando entrar no Face. Falei, mas não entra. Não é possível, tá ok, tá tudo certinho. Fiação, não entra. Liguei lá em casa. Minha esposa falou assim, não, amor, porque trocamos a sua senha. O Júnior trocou a sua senha. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Vamos. Tem um trem mais perigoso do que a internet hoje em dia? Presta atenção. Deixa eu abrir o coração de vocês aí. Deixa eu criar uma confusão agora aqui. Por que você proíbe o seu cônjuge de ter a sua senha? Qual a razão? Me explica, me explica. Qual é a razão? Entra no raciocínio. Entra no raciocínio. Entra no raciocínio. Vai pensando. Ah, pastor, eu acho que é falta de respeito. Falta de respeito por quê? Na hora da crise, da dor, de fazer o filho, de fazer sexo, de cuidar, de ir atrás, de ajudar. É tudo igual. Talvez eu não mude a mente de vocês nessa mensagem de hoje. Talvez. Mas a minha esposa tem todas as minhas senhas. Inclusive as do cartão de crédito. Só não tem o cartão de crédito. Analisa, irmãos, por favor. Nós estamos tão mecanizados. Analisa. Outro ponto que eu vejo. Quando a família começa a ser destruída. Quando, pastor Adeilson, que uma família começa a se destruir? Quando o marido começa a falar mal demais da família da esposa.
e vice-versa. Vamos ser sinceros aqui, irmãos. Olha pro David, tanto que ele é gatinho. Quem pôs ele no mundo? A mãe. Analisa. Já pensou? Bruna e Cid vão casar agora. Apesar que o Bruno é tranquilão, né? Onde ele deita, ele dorme. Não é, pastora Meire? Não é assim? Ele deita, ele dorme, tranquilão. Mas já pensou? Irmãos, princípios. Família. Família. Outra coisa que eu vejo com problemas gravíssimos. A criação dos filhos. O pai dá uma ordem e a mãe desdar. Essa palavra não existe, né? O pai dá uma ordem e a mãe refuta. É assim. Ou vice-versa. Pai, posso comprar chiclete? Pode. Onde você vai, menino? Comprar chiclete. Você não vai. Pai, eu posso comprar chiclete? Pode. Onde você vai, menino? Vou comprar chiclete. Você não vai. Analisa. Como é que vai crescer a cabeça de um menino desse aí? Mas o pai e a mãe precisam chegar e falar assim, amor, e é essa palavra, viu? Não é troço, coisa ruim. Não. Tá com raiva, mas... Amor, mais ou menos assim. Vamos chegar num consenso. Consenso. Outra coisa que eu vejo, problema. Um dia uma irmã chegou em mim e falou, pastor, eu queria confessar um pecado antes de tomar ceia. Eu falo, confessa, minha irmã, pode falar. Ela disse, eu assaltei a carteira do meu marido. Isso parece ser tão comum. O marido está dormindo. E você vai lá. Você não. Isso não acontece aqui na igreja não, irmãos. É só lá em Gurupi, Uruaçu. Aqui em Anápolis não tem isso não. Você vai lá e pega 10. Ele nem sentiu falta. Aquele 10 fica pouco. Ela já não vai querer 10, ela vai querer 20. E aí você acha que isso não é nada. Porque depois você não fala que pegou. Está entendendo ou não, pessoal? Mas se você comunica, tudo bem. Vai analisando que aí vai começando a gerar uma falta de credibilidade. São detalhes. Família. Eu estou trabalhando com você de dracmas que se perdem dentro de casa. Respeito. Quantas brigas devido à pasta de dente estar aberta? Quantas brigas porque a toalha está embolada no chão? E eu confesso, irmãos, eu confesso que às vezes a gente toma banho, a toalha fica ali, o sapato, tinha um dia que tinha 5 pares de sapato assim, ó, 5 meus. Eu falei, por que eu fiz isso? Eu não entendi também. A esposa foi, pegou, guardou. No dia seguinte tinha de novo. Quantas brigas? Lá no meu quarto, quem manda é a esposa, infelizmente. Eu perdi o espaço do controle remoto do quarto. Quando ela entra no quarto, ela fala só assim, me dá aí. E eu faço assim, toma meu bem, tá aqui, ó. Toma. Entendeu? Ela fala assim, da sala é seu, mas aqui a área é minha. Eu entrego. Toma meu bem, tá aqui. Quantos conflitos devido ou pela questão do controle remoto? Quantos pequenos problemas?
Coisa simples. Que eu sei que eu estou falando aqui, pondo o dedo na ferida de algumas pessoas. Quantas coisas simples. Dentro de casa. Que poderiam ser resolvidas. E não foram. Família. Os jovens de hoje acham que o celular foi a independência deles. Pelo contrário. Depois que inventaram o celular, nós sabemos de tudo. A hora que você está, onde você está, com quem você está. Que às vezes você não liga para o seu filho, mas você liga para o amigo do seu filho. Viu, filhos? Às vezes seu telefone não toca, mas do seu amigo, quando tocar, é o seu pai. Ou é a sua mãe. E nós estamos certos, porque nós queremos o melhor para vocês. O melhor para vocês. Família. E a dracma se perde. E quando ela se perde, aquilo que eu acho que pode ser apenas uma dracma, pode começar a ser 2, 3, 4, até não ter nenhuma das dracmas. Quando das 100 ovelhas, uma se perdeu, o pastor foi atrás. Quando das dracmas, das 10, uma se perdeu, a mulher varreu a casa. Quando o filho pródigo dos 2, um se foi, o outro retornou. Não houve percas. Não houve percas. Dobra o seu joelho dentro da sua casa. Dobra o seu joelho junto com a sua família, lá no seu quarto, em favor da sua família, melhor dizendo. Ore pela sua família. Não tenha preguiça de pagar o preço pela sua família. Faça pela sua família o que você puder fazer. O máximo que você puder fazer. Porque vai chegar um dia que eles irão. Faça pelos seus filhos o que você puder fazer. Porque vai chegar algumas Cíntias da vida e vai levar o seu filho. Brincadeira, viu, Cíntia? Faça o que você puder pelo seu filho. Porque vai aparecer uns David da vida e vai levar. Está entendendo, David? E aí depois, já não é mais você. Viu, Ney? O Ney está rindo. Aí já não é mais você, pai e mãe. Aí já são eles. Casou. Dali para frente. É uma nova família que começa. Viu, Lorena? Uma nova família. Uma nova família. E aquele poder que você tinha de falar assim, vai, vem, faz, faça. Se começar e se continuar, vai causar conflito no lar dos outros. Família é um campo minado. Eu vou dizer de novo. É um campo minado. Você tem que saber onde pisa. E tem que ser debaixo de bênção. Debaixo de bênção. Nenhum filho é igual ao outro. Nenhum filho. Ninguém pode criar um filho igual cria o outro. Igual a cachorra que tem lá em casa. A Laica. 5 filhotinhos. Tem o atentado, o atentadinho, o mais ou menos atentado, o menos atentado e o atentadão. Tudo atentado, mas é tudo diferente um do outro. Já foram vendidos até. São animais. E nós, seres humanos? Cada um tem um pensamento. Cada um torce para um time.
Cada um torce para outra coisa, come um tipo de comida diferente. Cada um tem um paladar diferente. Eu não sei se a Ana Kézia e a Priscila comem tudo, ou se tem gostos diferentes, deve ter. Porque nós somos diferentes. Família é um campo minado. Presta atenção. Então pare de falar e ore pela família. Comece a abençoar a sua família. Dobra o seu joelho. E se a dracma se perdeu, recupere, acende a luz. Ponha Jesus dentro da sua casa mais e mais. Para encerrar, algo se perdeu, acenda a luz, varra a casa, mas não deixe esses valores irem embora, irmãos. Não deixe. O respeito, não deixe o respeito acabar. Não deixe.